Completando nosso vídeo de hoje, ainda falando sobre nomes para a defesa, este setor do campo que o Goiás irá sim buscar reforços, quero fazer uma indicação do lateral direito Zeca. Você lembra dele? Jogador que revelado nas categorias de base do Santos, lateral direito, lateral esquerdo, foi um dos poucos laterais destros a jogar na esquerda e muito bem, quando surgiu ali no Santos, né, em meados de 2014, 2015 e 2016. O Zeca, que tem contrato no Vitória até o final do ano, é o nome que vem sendo sim titular neste momento, mas o Vitória vem acertando várias contratações, inclusive de bons jogadores, como o do Jean Mota, atleta em Santos também, o zagueiro Maicon, né, ex-Vasco, tendência que ele feche, quem mais? Outros bons jogadores no campo ofensivo. É um elenco que está sim interessante nesse momento, e a diretoria do Vitória deve sim buscar mais um lateral direito, o que pode, por exemplo, a tendência é que o Zeca pode sim perder espaço. Seria uma contratação que o Goiás precisaria dar uma pequena compensação financeira. Se o Verdão não tiver esse interesse de utilizar o Dieguinho como lateral, eu vejo sim como muito necessário a chegada de mais um outro jogador para a posição. Acharia um erro, né, já que o Dieguinho faz muito bem esta função, mas enfim, vai saber da cabeça do Zé Ricardo também. O Zeca, que na Série B do ano passado foi um nome indiscutível, realizou durante toda a competição 40 jogos com 2 gols marcados e 4 assistências, né, na temporada passada, melhor dizendo. Ele que estava, antes de chegar no Vitória, no Houston Diamond, acho que é essa, dos Estados Unidos, essa pronúncia, 21 jogos com uma assistência. Já acharia uma boa contratação do Zeca na Série A do ano passado, né? Acho que o Vitória trouxe vários bons jogadores que caberiam tranquilamente no Goiás na edição da Série A do ano passado, como o Zeca, o Wagner Leonardo também, nomes que nesse momento, Dudu, Mateuzinho no meio de campo, neste momento já bem mais valorizado no cenário brasileiro. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Zeca, jogador também que tem passagem pela seleção brasileira, já atuou no Vasco, no Bahia, no Santos, no Internacional. Acharia-se um nome bem interessante para essa lateral direita. Na lateral esquerda, acho que o Goiás está assim bem servido. Tem o Sander, tem o Cristiano, mas para a ala direita, se o Dieguinho não for fazer esta função por ali, o Goiás precisa sim ir no mercado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito desse assunto, sobre o Zeca, jogador que tem contrato até o final desse ano, e outras alternativas aí depois dos campeonatos estaduais que eu ficaria de olho no mercado da bola. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse centroavante revelado nas categorias de base do Goiás, que foi comprado em definitivo pelo Coritiba. Estou falando sobre o Ebert, ou Ebert Nogueira, ele que tem 20 anos de idade, estava emprestado ao Coritiba, né, pelo Goiás desde a temporada passada, quando realizou a sua estreia no time profissional. Até aqui vem se saindo bem nas suas chances no Campeonato Paranaense, 2 gols marcados em 6 aparições, jogador que tem 1,93 m de altura, canhoto, muito forte fisicamente e ao mesmo tempo tem sim boa velocidade. Gosto do Ebert, até hoje não entendi por que o Goiás resolveu emprestar o jogador, mas pelo menos conseguiu colocar uma grana no bolso. No Campeonato Paranaense, 6 jogos, 2 como titular e 2 bolas na rede. A tendência é que seja um jogador para a composição do elenco. Na Série B do Brasileirão, ele teve passagens pelo Sub-13 do Palmeiras, chegou a partir do Sub-15 no Goiás e realizou a sua estreia no Sub-20 na temporada de 2020 e também em 2021. Tanto é que marcou 5 gols em 14 jogos antes de ser repassado para o Sub-20 também do Coritiba na temporada de 2022. O Coritiba exerceu a opção de compra que tinha junto ao Goiás neste empréstimo do jogador. Os valores não foram revelados, tá? Se fosse para dar aqui um pitaco, algo próximo de R$1 milhão, tá? Não sei ao certo, mas geralmente as últimas negociações do Coritiba giraram mais ou menos nesse valor. Como o Goiás ficou com uma quantia ainda interessante do atleta, de 40%, né? Este valor restante ficou com o Goiás. Este valor também financeiro, essa compensação financeira, pode sim ter sido menor, mas o Goiás recebeu uma grana. Isso é líquido, certo? Já falei com o Eduardo Pinheiro, ainda quando o Ebert foi emprestado, lá em 2022, que seria uma opção de compra se o Coritiba quisesse ficar, o Goiás ficando com 40%. O Coxa comprou 60% dos direitos econômicos do atleta e tem um contrato longo por lá, tá? Então estas as atualizações em relação a esse centroavante. Como eu falei, acho que até merecia chances aqui no Goiás na temporada de 2021, 2022 começou muito bem,
na disputa do Campeonato Goiano e foi emprestado ao Coritiba. Puxando aqui de cabeça agora, eu não lembro de nenhum jogador do Coritiba vindo para o Goiás. Então foi uma negociação de fato entre os clubes, né? Uma transação como se fosse, por exemplo, no profissional. Quem veio de Coritiba nesta época foi o Diego Caetano, lateral direito do Atlético Paranaense. Lembro, eu gravei um vídeo falando sobre ele também. Um bom jogador hoje nas categorias de base do Verdão. E o Ebert, que na minha avaliação, na época tinha 18 anos de idade, hoje tem só 20, o aniversário dele é na metade do ano. Poderia sim dar certo aí no Goiás, na composição do elenco, mas pelo menos não saiu de graça. É o que eu sempre questiono aqui, alguns torcedores, enfim, falando sobre o Eduardo Pinheiro, que por ser da família e tudo mais, aquela coisa, é o ideal? Não é, né? Eu acho que ele próprio consegue reconhecer isso, mas o cara é bom de serviço. Você não vê jogador do Goiás mais saindo de graça. Por exemplo, se fosse nas gestões passadas, era bem provável que o Ebert deixasse o Goiás e não ficava com nada, igual foi com o Igor Jesus, por exemplo, volante que hoje está no Flamengo, já teve proposta já de 100 milhões de reais, e o Goiás não ficando com nada, não mantendo 10% do cara. Isso eu acho um erro gigantesco. Agora com o Ebert não, o Goiás teve sim uma compensação financeira e este percentual de 40% futuro. É o ideal? Não, o ideal é o jogador chegar no Goiás, fazer o sub-15, sei lá, desde as escolinhas até sub-15, 17, sub-20 e estreando no profissional e por que não, se candidatando a ser um bom jogador ou como ídolo ou até mesmo uma venda futura dentro do clube. Mas pelo menos estes outros destaques não estão saindo mais de graça e o Goiás permanece com um percentual futuro. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e boa sorte ao Ebert também lá no Coritiba. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que está ficando livre no mercado. A tendência é que busque e confirme um novo clube até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o zagueirão David Braz. Ele que hoje já tem 36 anos de idade, nem parece isso tudo, né? O cara ainda está na ativa, joga bem, 1,88 m de altura, é destro, mas faz mais o lado esquerdo do campo, né? Tem uma curiosidade aí sobre o David Braz. Tem uma boa saída de bola, pode atuar como um terceiro zagueiro, fazendo essa função mais central. Vou deixar aqui o mapa de movimentação do David Braz na última disputa da Série A do Brasileirão, lá de 2023, o mapa bem preenchido pelo lado esquerdo, nesse esquema e nas ideias, né, meio malucas do Fernando Diniz, jogador que subia bastante também na região do ataque. 31 jogos do ano passado, uma assistência, neste ano só tem um jogo, e segundo informações do portal Netflu, um abraço aí pro pessoal, que faz um bom trabalho lá no Rio de Janeiro, o David Braz vem treinando em separado. Tanto o David quanto o Ione Gonzalez, você lembra dele? Aquele atacante colombiano, também acharia uma ótima opção aqui para o Goiás. O David Braz tem contrato somente até a metade do ano, do mês de junho, melhor dizendo, e até agora eu não vi nenhuma especulação falando sobre o jogador. É óbvio que é um cara caro, né? Com toda certeza, ele deve ganhar no mínimo aí 200 mil reais, 250 mil, tranquilo, lá no Fluminense. Mas o Goiás ele precisa, na minha avaliação, de um zagueiro experiente para a Série B. Até agora pode parecer que não, né? O Edu e o Ian Souto, apesar de não ser o ideal para essa primeira fase do Campeonato Goiano, deu conta do recado muito bem, só 3 gols sofridos. Mas para a Série B o torcedor ele tem sim esse entendimento que é muito pouco. O Goiás ele tem 2 jogadores no banco, mas por que eu não quero me iludir com o Sidmar e o Martin Reia? Falando sobre o Uruguai, o Goiás teve até aqui, acho que já 5 jogos, 5 ou 6, e o Zé Ricardo não colocou ele nenhuma vez. Então assim, será que o Martin Reia é pior do que o Edu? Né? E se não for, por que ele não jogou até agora? E tem outro aspecto também, o Sidmar é muito bom, acho que seria um titular tranquilo na Série B, mas ele se lesiona demais. Então se a gente está falando dessa zaga perfeita, como que o Sidmar e o Martin Reia serão titulares na Série B, sendo que até agora nenhum deles estreou na temporada? Então acaba sendo uma ilusão do torcedor muito grande, achar que, por exemplo, o Goiás começa a primeira rodada já da Série B com esses 2 na zaga. Pode acontecer? Pode dar uma reviravolta nos pensamentos aí do Zé Ricardo, mas é algo que eu não imagino, tá? Pelo menos nesse comecinho, e mesmo se a zaga fosse os 2, o Martin, o Sidmar, tendo o Ian Souto e o Edu, eu traria mais um zagueiro canhoto de preferência para jogar ali pelo lado esquerdo. O David Braz não é canhoto, mas traz essa experiência, uma boa saída de bola, bom no jogo aéreo também, jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras, passa também pelo Flamengo, Vitória, Santos, Grêmio e Fluminense, também no Sivasspor, no futebol turco em 2019, está no Fluminense
desde 2021 e vem conseguindo até jogar com bastante frequência. Por exemplo, lá em 2021 ele realizou menos jogos, foram 23. 2022, 32 vezes, 2023 mais 31, e até agora, como está ali treinando em separado, né, sem definição, o jogador vai sim deixar o clube, né, pelo menos até o momento.